Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Oliveira, falo sobre empreendedorismo, sobre tecnologia e bora para essa notícia dessa semana que está sensacional. Olha só, o governo está finalizando uma proposta que vai regulamentar as Big Techs dentro do Brasil. Vamos lá. Algumas semanas atrás eu falei sobre a dificuldade que o governo brasileiro tem em abrir livre concorrência, e não só aqui no Brasil, como também fora, né? Eu falei sobre o Dodge que está processando, a Meta processando, a Google, enfim, porque eles querem abrir para livre concorrência. O que está acontecendo? Com a expansão da internet, a expansão das tecnologias, as pequenas empresas, elas não estão tendo voz, elas não estão conseguindo falar. A única coisa que está acontecendo é que elas estão sendo compradas. Então elas entram no mercado e rapidamente alguma empresa compra elas. E de um lado isso é bom, mas tem outro lado que quando as empresas não querem ser compradas. E aí elas não conseguem ter abertura de mercado, porque se você parar para pensar, olha como que o mercado evoluiu, né? Nós tínhamos o Instagram, o Facebook comprou, nós tínhamos o WhatsApp, o Facebook comprou, nós tínhamos diversas outras tecnologias e foram compradas dentro de Big Techs. E é assim que o mercado hoje funciona. O que acontece é que, em alguns casos, isso incomoda as empresas e principalmente o governo, porque você está centralizando todas as informações em plataformas unificadas, onde existe um dono, onde existe um responsável. E isso tem um viés ideológico, isso tem um viés que muitas vezes pode ser interpretado como um risco, principalmente para um país como o Brasil, como os Estados Unidos, como a União Europeia. O que eles querem? Eles querem gerar um PL, né, um projeto de lei, que esse projeto de lei ele visa dar livre contribuição ou livre concorrência para as empresas menores. Isso é uma ideia, principalmente para as empresas que eles chamam de gatekeeper, que são plataformas intermediárias, como, por exemplo, um GetNinjas, que conecta duas pontas, né? Alguém que está vendendo um serviço, alguém que está precisando do serviço. Esse PL visa dar mais tranquilidade e transparência para essa concorrência, principalmente não deixando com que essas plataformas elas privilegiem alguém ou algum nicho em específico, né? Então, o que eles estão fazendo com esse PL, né? Com esse projeto de lei? Eles querem colocar órgãos regulamentadores dentro das plataformas para que as plataformas elas sigam um certo caminho engenhoso que o governo quer para trazer isso para uma realidade mais aberta e de livre concorrência. Pessoalmente falando, eu tenho muita preocupação desse tipo de lei, desse tipo de projeto de lei, porque um dos grandes trunfos das plataformas é elas serem livres, abertas, elas poderem estar em constante mudança. A partir do momento em que você tem uma regulamentação que pode bloquear algo dentro dessas plataformas, você começa a se sentir um pouco engessado, né? Como, por exemplo, está acontecendo dentro do Google mesmo, né? Que muitas vezes não pode ir em alguns países, por exemplo, por conta da forma como ele é. E aí esses países acabam gerando, como por exemplo a China, né? A China ela tem um espaço onde o Google não entra, o YouTube não entra, tem umas restrições aí, e eles acabam criando deles, né? Isso é complexo de se analisar, né? Mas o fato é que as plataformas, de forma geral, elas têm que ser livres, elas foram criadas para ser livres. Pelo menos a ideia, né? A gente não sabe até que ponto isso vai acontecer, mas a ideia é que esse projeto de lei possa valorizar e dar espaço às pequenas empresas de tecnologia, porque isso é muito legal, beleza? Me diz aqui nos comentários aqui, o que você achou desse projeto de lei, o que você pensa sobre isso. Eu quero ouvir sua opinião e mais do que isso, o melhor comentário aqui eu vou deixar fixado aqui nesse post, tá bom? Bom, convido vocês a conhecer um pouquinho mais do meu perfil, pode seguir aí, beleza? E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.